abençoe a você. Voltar ao coração de Maria é sempre bom. Nos sentimos bastante acolhidos. E hoje, em especial, para nós tratarmos desse tema que é mediunidade, que é um tema propalado, falado, discutido em todas as casas espíritas, até porque a mediunidade não surgiu com a doutrina espírita, mas foi a base para que os acontecimentos e os fatos espíritas acontecessem, a fim de que Kardec, o Hipólito da Rubinizar-Dail, à época, se debruçasse no estudo dos fenômenos que estavam acontecendo à época, para poder mais tarde dizer para a humanidade de então e a vindoura que aqueles fenômenos tidos e conhecidos como as mesas girantes nada mais eram do que as ações conscientes, premeditadas dos espíritos desencarnados, ou como ele próprio denominou, as almas dos homens que haviam morrido. Porque ele partiu daquele princípio lógico: se os efeitos eram inteligentes, considerando que para cada pergunta a resposta coincidia com o que se queria, ele passou a perceber que por trás daqueles supostos efeitos aleatórios existiam causas reais e conscientes. E ele vai então averiguar, se debruçar, estudar, e descobre então que nada mais era do que as ações desses homens que já haviam morrido e voltavam para dizer que a vida continuava. Talvez seja esse o grande legado que a doutrina espírita deixou para nós. Toda a fundamentação da doutrina espírita se alicerça nessa visão: a vida continua. Por isso, da necessidade de nós cada vez mais ampliarmos a nossa consciência de imortalidade. Porque quanto mais conscientes nós somos de que a vida continua, e no mundo espiritual nós teremos a consequência daquilo que nós estivermos fazendo na vida de encarnado, nós vamos refletir mais e melhor a respeito das nossas escolhas, a respeito daquilo que nós estamos fazendo, pois que teremos como consequência no mundo espiritual tudo quanto nós estivermos construindo e fazendo na vida das formas, nas vidas de relação. Então, a partir desse princípio, Kardec, juntamente com a sua equipe, ele vai estruturar aquilo que mais tarde nós passamos a conhecer como sendo o Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos ou o Espiritismo, que teve a sua fundamentação baseada na mediunidade, uma vez que ela não começou com ele, mas, pois que já existia a mediunidade, era conhecida, porque já haviam profetas, já haviam médiuns de todas as ordens, de todas as características. A própria Bíblia, por sua vez, vai também traduzir isso. Portanto, não é um assunto desconhecido da nossa parte. Mas cada vez mais que nós estudamos, cada vez mais que nós nos debruçamos e aprofundamos o conhecimento sobre a mediunidade, mais nós estaremos aptos a utilizar dessa faculdade humana para estabelecermos essa relação com o mundo espiritual. Haja vista que Kardec nos diz que todos éramos médiuns, porque todos nós sentimos em maior ou em menor grau a influência dos espíritos em nossas vidas. Daí a pergunta 459, quando ele vai questionar se os espíritos interferem em nossas vidas e nos nossos pensamentos. E eles disseram que muito mais do que nós podemos imaginar, às vezes são eles de ordinários, de primitivos, que nos dirigem. Para a gente perceber e entender essa relação que existe entre essas duas realidades da vida, que é a vida material e a vida espiritual.
E são muitos os livros, por sua vez, da doutrina espírita que se referem e que se aborda a temática mediunidade. O livro básico que se refere ao assunto é, sem dúvida nenhuma, esse o livro dos médiuns. Porque depois que Kardec confecciona o livro dos espíritos, ele vai, e ele trabalhou por partes, foram 4 partes do livro dos espíritos, ele vai aprofundar cada uma dessas partes a partir da apresentação de um novo livro, que nós passamos a conhecê-los como sendo o Pentateuco Espírita, que é formado dos 5 livros básicos da doutrina espírita, e todos aqueles outros referentes aos complementares da doutrina, que foram aqueles espíritos que vieram depois de Kardec e durante o próprio período em que Kardec esteve confeccionando a doutrina dos espíritos e os livros para contribuírem com o pensamento espírita de então. Então nós temos inúmeros livros que falam sobre a temática mediunidade, sendo que para nós esse é o livro básico, o livro dos médiuns, porque aqui Kardec vai aprofundar exatamente essa parte, que é a segunda do livro dos Espíritos, para nos falar dessa realidade, dessa interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então nós vemos a preocupação, o cuidado e o respeito que Kardec e os seus continuadores tiveram a respeito dessa relação com o mundo espiritual. E nós trouxemos só como exemplo desses outros livros complementares, esse livro Consciência e Mediunidade, que é do projeto Filomena de Miranda, que trata a respeito da mediunidade, que seria interessante que nós pudéssemos ler, que pudéssemos nos debruçar também no seu estudo. Esse mais recente de Divaldo Franco, que nós temos, conforme nosso conhecimento também, inúmeros médiuns atuais e os mais antigos que nos proporcionaram essa possibilidade de entretenimento, de conhecimento da vida espiritual através das suas literaturas e dos seus livros, e esse é um dos mais conhecidos para nós, que é Divaldo Franco, que tem centenas de livros já psicografados, não só pelo seu mentor, Joana de Ângeles, o Espírito, mas tantos outros que através dele possibilitaram esse conhecimento e esse aprofundamento dessa interação entre o mundo espiritual e o mundo material. E esse é o mais novo, que ele autografou e lançou lá no Congresso Espírita há 15 dias, falando sobre a ampliação da consciência de imortalidade, que chama-se Perturbações Espirituais, que é interessante também porque vai tratar desse tema, dessa relação do mundo espiritual com o material. Para quem conhece a literatura de Filomena de Miranda, sabe exatamente que é um autor que se dedicou ao estudo desses processos espirituais entre o mundo desencarnado e o mundo encarnado, os vários processos de obsessão pelos quais passam os indivíduos, os médiuns, as pessoas, conscientes ou inconscientemente, e particularmente esse que eu gosto, que eu quero começar o trabalho falando sobre ele, que é exatamente falando de mediunidade, que é um livro de Odilon Fernandes, através de Carlos Marcelli, o médium, que também é conhecido de muitos de nós, em que ele vai tratar nesse livro especificamente sobre a temática mediunidade. Então, por falta de conhecimento, por falta de literatura, nós já temos o suficiente para nos tornarmos bons médiuns, para nos utilizarmos dessa mediunidade, a fim de que nós possamos conhecer dessa realidade que todos temos, que é a mediunidade, para fazermos um bom uso. E mais cedo, conversando com o Adriel, ele vai nos explicar toda a dinâmica da casa aqui, e ele vai nos dizer que a casa, ela respira basicamente mediunidade. Então, nesse particular, é importante conhecer cada vez mais o fenômeno, porque não basta apenas o tratamento, não basta apenas o trabalho mediúnico
mediúnico se eu não conheço a minha faculdade? Se eu não me aproprio e não amplio na máxima capacidade e entendimento a faculdade na qual eu sou dotado? Porque senão o trabalho fica capenga, porque senão o trabalho fica como apenas pelo trabalho, pelo fenômeno. E quanto mais eu aprofundo o conhecimento em torno da temática mediunidade, visto que a casa trabalha basicamente com o fenômeno mediúnico, com os trabalhos espirituais, nós vamos poder auxiliar e ajudar melhor os espíritos que trabalham aqui na casa nos seus diversos tratamentos espirituais. Por isso que nunca é demais nós estarmos falando sobre mediunidade. É um tema cansativo, repetitivo, é um tema que vai e que volta, mas quanto mais... Menina está dizendo, mas quanto mais a gente estuda e fala, melhor para a gente compreender o fenômeno e nos tornarmos, que é a grande proposta da doutrina espírita, nos tornarmos médiuns de Deus, médiuns com Jesus. Que a nossa mediunidade, ela possa ser uma mediunidade voltada para o serviço ao Cristo, considerando que Ele, Jesus, foi o grande médium de Deus, que nenhum outro, nem antes nem depois dele, traduziu na sua melhor inteireza e perfeição toda essa realidade da mediunidade, do fenômeno mediúnico até então. Então a gente vê a grandeza, o valor e a importância dessa mediunidade ou desse fenômeno que atravessou, diga-se de passagem ainda nessa introdução, atravessou os séculos, porque nós vamos encontrar tanto no Antigo como no Novo Testamento inúmeras referências do fenômeno mediúnico. Para quem vem acompanhando a novela da Record, os 10 Mandamentos, nós vamos ver que lá Moisés, ele se caracterizou desde quando ele ouve pela primeira vez o chamado de Deus para que fosse o libertador do seu povo. Ele começou a estabelecer essa relação com o mundo espiritual através da sua faculdade mediúnica. E quantos fenômenos físicos e mediúnicos ele produziu, haja vista as 10 pragas lançadas sobre o Egito por conta de fenômenos mediúnicos ocorridos na época. Apesar dele ter proibido de uma forma consciente essa relação com o mundo espiritual, mas porque ele percebeu que os médiuns de então, os profetas, as pitonisas, os pitões, utilizavam de uma forma incorreta a relação com o mundo espiritual. Vem Jesus, por sua vez, e nos brinda com inúmeros fenômenos de cura, de aparições, de materializações, de multiplicações, como dos peixes e dos pães na passagem, que referem-se todos eles ao fenômeno mediúnico. De Jesus para cá, nós poderíamos citar também dezenas e centenas de outros fenômenos ocorridos na história da humanidade, todos eles relacionados diretamente, seja no nível macro, seja no nível micro, com essa interação com o mundo espiritual. Portanto, nós precisamos cada vez mais aprofundar e nos dedicarmos ao conhecimento desse fenômeno que todos nós possuímos, mas que nem sempre nós utilizamos corretamente. E aí eu gostaria ainda, dentro desse livro, a partir desse livro de Odilon Fernandes, eu gostaria de trazer uma citação na segunda mensagem que ele nos brinda, chamada Oportunidade Máxima. É apenas o primeiro trecho, o primeiro parágrafo da mensagem, onde ele vai dizer assim: para o médium, não existe melhor aprendizado na sua atual existência do que o exercício da mediunidade com Jesus. Pois que todo esse trabalho, todo esse processo de conscientização da mediunidade em relação aos médiuns que trabalham na casa espírita, tem como objetivo maior o trabalho com Jesus.
é o chamado mediunato, a mediunidade a serviço do Cristo, do bem, de poder ajudar, de poder consolar, de poder favorecer aqueles mais necessitados. Esse apoio e essa ajuda, conforme a própria Casa Coração de Maria vem fazendo ao longo desses tão poucos meses de existência do ponto de vista material aqui nesse espaço. E ele vai continuar dizendo: por isso mesmo, o médium, e ele grafa, bota em negrito, o médium que foge ao cumprimento do dever é semelhante ao aluno que deserta da lição necessária. E nesse ponto é interessante também a gente abordar e pensar de que essa mediunidade, aquele que assim vem predisposto a essa tendência mediúnica, não veio por acaso. A pessoa que é dotada da mediunidade, e em particular a mediunidade de serviço, considerando que todos somos, mas existem aqueles que trazem em si, do ponto de vista orgânico, toda a instrumentalidade para o trabalho mediúnico, não pode fugir ao cumprimento desse serviço, porque foi algo pedido por ele mesmo, para que em um dado momento do seu processo de vida encarnatória, essa mediunidade pudesse aflorar, aparecer no seu componente fisiológico, a fim de que, em direcionando de uma forma educativa e consciente, pudesse trabalhar a favor daqueles mais necessitados do mundo espiritual. Porque o fato de estar desencarnado não significa necessariamente que o espírito tem consciência da sua própria condição espiritual. E quantos são aqueles que saem da vida material em estado de penúria, em estado de sofrimento, de enfermidade, precisando de toda uma orientação, de toda uma ajuda, que as casas espíritas, em particular os trabalhos de reuniões mediúnicas, favorecem a essas entidades, a esses espíritos, o esclarecimento da sua atual condição de espíritos desencarnados, a fim de que eles, em se conscientizando, em tomando pé da sua própria realidade humana e espiritual, eles possam redirecionar as suas vidas em favor da sua própria felicidade, do seu próprio bem-estar. Então, a mediunidade em si vai também favorecer a esse tipo de serviço e de trabalho, e que o médium, por sua vez, quando se coloca disponível e conscientemente a esse trabalho, ele está, ao mesmo tempo, ajudando ao espírito desencarnado, como ele estará também ajudando a si próprio, diminuindo os seus débitos para com a lei de Deus, favorecendo-se, enriquecendo-se dessa interação com o mundo espiritual e, ao mesmo tempo, também se fortalecendo do ponto de vista moral e espiritual para darem seguimento ao seu processo de crescimento moral e espiritual na Terra. Então a gente vai ver os inúmeros benefícios que a mediunidade consciente e direcionada para o bem poderá nos favorecer. Mas ele ainda vai dizer algo que merece um destaque: que os nossos irmãos médiuns reflitam sobre esse aspecto de que, para cada um, a mediunidade é inesgotável fonte de bênçãos. O sensitivo deve estar atento para receber a lição assimilada. Não se trata tão somente de favorecer o diálogo dos encarnados com os desencarnados. Porque quando nós estamos na esfera do trabalho mediúnico, em que o doutrinador, hoje o dialogador, está atendendo, dialogando com o espírito, parece que a mensagem, a comunicação é apenas direcionada para o desencarnado, para o chamado dito sofredor. Mas que na verdade, a primeira lição é para o médium.
pois que a sua reforma íntima, a sua melhoria do ponto de vista moral e espiritual também depende desse processo de interação entre os dois planos, quando ele reflete, quando ele pensa e assimila aquelas informações que foram passadas pelos Espíritos, sejam os chamados mentores, os orientadores da casa, sejam ainda em observando o sofrimento, a dor, os aconselhamentos que esses Espíritos vêm e nos trazem diante desses processos de doutrinação. Então, é um trabalho altamente amplo e complexo, que particularmente eu acredito que esteja para além da nossa compreensão e entendimento, por mais que estudemos, por mais que nos debrucemos ao conteúdo mediúnico. Porque, por mais que o mundo espiritual tenha trazido essas informações para nós, penso eu que nós não chegamos sequer ao percentual de 10% da grandeza e da universalidade desses processos mediúnicos que existem dos dois planos da vida, em particular de lá para cá. Por falta de conhecimento, por falta de merecimento, por falta de experiência no trabalho mediúnico, uma vez que para muitos dos médiuns eles são iniciantes, não são médiuns que permitam a expressão de carreira, não tem 20, 30 anos de mediunidade, de trabalho afinco no bem, a exemplo de Divaldo Pereira Franco, a exemplo de Chico Xavier, a exemplo de um Carlos Pacelli e tantos outros que nós conhecemos, que dedicaram e vêm dedicando suas vidas a essa interação com o mundo espiritual. Nós ainda somos médios, se posso também usar a expressão, da periferia, que mal estamos começando o trabalho mediúnico. Mas se também nós não começarmos, jamais teremos a condição de amanhã dizer que já temos esse tempo de trabalho com o mundo espiritual. E quanto mais o tempo passa, quanto mais essa interação ela se dá, mais qualificado, aperfeiçoado nós nos encontramos para poder desenvolver e realizar o trabalho que Jesus quer de nós, a partir, evidentemente, da orientação, da ajuda e do apoio da equipe espiritual de cada casa e de cada trabalho mediúnico que se realiza nas casas espíritas e, efetivamente, nas outras instituições religiosas que trabalham com o fenômeno mediúnico, pois que não é só o espiritismo, as casas espíritas que trabalham com mediunidade. Trabalha-se com mediunidade, por exemplo, na própria casa, no trabalho, nos ambientes sociais, não propriamente com o fenômeno, mas com a faculdade que, quando estamos alinhados com o divino, com o nosso eu superior, somos intuídos, somos direcionados, temos uma intuição, temos uma ideia, nos vem um movimento, digamos assim, de poder fazer daquela forma, sob a ação direcionada dos nossos espíritos amigos, dos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que estão do nosso lado, que estão percebendo a nossa caminhada e automaticamente, de acordo com as nossas intenções, poderão estar direcionando para o bem. Assim também, igualmente, me permitam, estou tentando trazer as ideias gerais de mediunidade para a nossa vida diária, do dia a dia. Como, por exemplo, quando estamos, do ponto de vista do psiquismo, do emocional, para baixo, não vibratoriamente superior, nós também estamos sendo médios. Porque o médium não é senão aquele que capta as ideias, as vibrações dos espíritos. Assim como existem os bons, os de luz, existem aqueles da sombra. E nesse momento de transição, o que nós mais percebemos é que estes últimos estão mais presentes tentando nos dominar. Não que os de luz, não que os superiores também não estejam,
mas a nossa faixa etária psíquica, nosso estágio psíquico, ainda vibra muito mais próximo da sombra do que da luz. Nós não nos esforçamos, por exemplo, para mantermos o pensamento reto, equilibrado, vibrando em consonância com o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda. Não entramos em um estado de oração. Bastou chover, bastou no trânsito você receber uma fechada, ou aquilo que você desejava que acontecesse não ocorresse, para a gente sair do nosso equilíbrio, não é assim? Para a gente se irritar, se aborrecer, e automaticamente sintonizamos com aquele que está ali, muito provavelmente, tentando nos desarmonizar. E todas as vezes em que eu me desarmonizo, eu estou sendo também um médium desses espíritos, dessas entidades. Então, na verdade, somos nós, enquanto antenas psíquicas, somos nós que escolhemos o direcionamento para quem nós queremos sintonizar, se para o bem, se para o mal. E quanto mais eu me permito entrar em oração e conhecer da minha faculdade mediúnica, mais alinhado aos propósitos superiores da vida eu estarei. Não que com isso eu não passe pelos testes, pelas vicissitudes, atribulações naturais de um mundo de provas e de expiações. Em um mundo conturbado de muitas mudanças, de muitas transformações sociais, econômicas, culturais e espirituais nas quais vivemos. Temos aí, por exemplo, dois grandes eventos sociais que estão mexendo não só com o povo brasileiro, mas de uma certa forma mundialmente, que foi o caso recente, todos os dois, que eles estão na pauta do dia, que foi o rompimento da barragem lá em Minas Gerais, que gerou toda essa comoção no Brasil e se estendeu para o país, para o mundo inteiro, porque isso chegou do outro lado das fronteiras, claro. E o evento agora ocorrido em Paris, que tem uma repercussão ainda muito maior, né? Parece que as nossas coisas não têm tanto valor conversávamos eu e Paulo, Márcia e João, quando da vinda para cá. As coisas que acontecem todos os dias no Brasil, na nossa cidade, nas capitais brasileiras, já não tem tantas repercussões sociais, porque nós já estamos acostumados com elas. Mas quando é um evento desse porte que vem de fora, aí a gente acha que é, né, a coisa mais absurda que possa acontecer. Então a gente coloca todo o foco e o olhar para o que está acontecendo em Paris. Mas todos os dias morrem, diariamente, mais de 200, 300 pessoas dessas guerras que nós vivemos no nosso país, sob a ação e direcionamento dessa mediunidade desarmonizada, desequilibrada, dos muitos médiuns que estão produzindo violência dentro da sociedade. Não nos enganemos quanto a isso. Os eventos sociais que ocorrem são frutos da mediunidade de desequilíbrio ainda de um povo como o nosso, que tomou como divisa seu coração do mundo, a pátria do Evangelho. Olha que coisa interessante. Porque poderia não estar ocorrendo, do ponto de vista coletivo, tais fenômenos sociais, se nós médiuns estivéssemos mais contritos em Deus. Porque criaríamos uma barreira vibratória, psíquica, e isso do ponto de vista científico já é comprovado, através da oração, através dos pensamentos, já que a ciência vem investindo no estudo da força do pensamento sobre as ações da vida, poderíamos ter neutralizado esses fatos. Tinha que acontecer? Não se sabe. Talvez sim, talvez não. Mas certamente, se fôssemos médiuns mais equilibrados, e não estou falando apenas dos médiuns de cadeira das casas espíritas,
das reuniões mediúnicas. Estou falando de médiuns que somos no dia a dia, ao sairmos porta fora do coração de Maria. Nós poderíamos estar o quê? Psiquicamente voltada a essa entidade divina, Maria, mãe de Jesus, sendo médium dela, como Celina é a sua mensageira. No entanto, levamos o escudo do coração de Maria, mas nem sempre agimos como tal. Isso serve também para os que dizem seguidores de Bezerra de Menezes, que é o nosso caso, ou de Irmã Imaculada, que é um outro espírito que trabalha no centro de Paulo e que estão aí produzindo o bem no mundo. E nós que somos os seus trabalhadores, estamos na mesma confluência psíquica dessas entidades que nos apoiam, que nos ajudam. Isso é algo para nós pensarmos. Mas para a gente dar continuidade, eu trouxe aqui algumas citações que eu gostaria de trabalhar com vocês dentro do tempo que nos for dado, permitido. A importância do estudo da mediunidade. Apesar de eu ter falado um pouquinho sobre o assunto, é interessante a gente estar pensando sobre isso. Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3, do Método, ele vai dizer: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como ciência, ser aprendido a aplicar. Isso é extremamente importante quando a gente trata de mediunidade. Todo mundo quer ser médium, todo mundo quer psicografar livro, todo mundo quer dar a comunicação do espírito mentor da casa, ser o médium principal da casa. Não tem problema nenhum. Quanto mais, melhor. Mas quem está disposto ao sacrifício de estudar a mediunidade? E mais do que a mediunidade, conhecer a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita em si, ela não se fundamenta apenas na mediunidade, em que pese que o seu nascedor começou com ela, a mediunidade. Mas não é uma condição sine qua non principal para viver a proposta crística, a transformação necessária, ser médium de cadeira. Percebem? E no entanto, e nós começávamos isso também um pouquinho antes, no intervalo. Para a gente conseguir 10, 15, 20 pessoas para um estudo, para uma doutrinária, complica. Mas falou em festa e comida, falta ingresso, falta cadeira. Ou então a gente vive nos grandes fenômenos. E o Espiritismo não trabalha dessa forma. É um estudo diário, contínuo, de grupos de estudos, de doutrinárias, que é o maior evento mediúnico, para quem não sabe disso, de uma casa espírita. Os maiores fenômenos espirituais ocorrem não dentro de salas fechadas, mediunicamente falando. Acontecem nesses espaços abertos ao público, em que nós somos curados, tratados. Antes mesmo de adentrarmos a sala mediúnica, somos tratados nesses espaços teóricos, em que discutimos, ouvimos e refletimos a transformação moral do indivíduo, que é a grande proposta da doutrina espírita, ao se referir na reforma íntima do indivíduo, no homem de bem do mundo, não acontece dentro das salas mediúnicas e dos seus tratamentos espirituais, em que pese a importância deles todos, não tiram a validade de nenhum deles, e ainda precisamos, busquemos, mas é através da transformação do conhecimento, do saber. Por isso Kardec coloca como a condição principal o estudo, e o médium em particular.
É a coisa mais difícil dentro da casa espírita, é o médium de cadeira, de semanal da mesa, estudar. É uma dificuldade, porque isso aí eu já tenho 20 anos de mediunidade, de trabalho mediúnico, não, já sei de tudo o que acontece no mundo espiritual. E quando vai ver, 80 para 90% das comunicações são anímicas. E a gente diz que são espirituais, porque não se conhece, não sabe falar. Boa pergunta, muito boa pergunta, pode perguntar, fica bem assim, viu? O que é animismo, na verdade? O que é animismo? Sim, e todo médium pode sofrer esse ato. Animismo é um termo que significa da própria alma. É a comunicação que o próprio médium dá, que nem sempre ele é consciente. E todo fenômeno mediúnico, ele obrigatoriamente tem o seu componente anímico, por conta de que é o médium que está produzindo o fenômeno. Então o fenômeno mediúnico nunca é em si 100% mediúnico. Mesmo quando a gente diz eu estou mediunizado, beleza. Mesmo você estando 100% mediunizado, com o melhor espírito, melhor caboclo que possa ter do trabalho, mas existe o componente do médium. Ele interfere mais ou menos naquele processo. Claro que a ideia, quando a gente trata de mediunidade, é que a ação anímica ela seja a menor parte do processo. Seria um filtro? Seria uma espécie de filtro, seria um componente natural do processo, mas que ele não interfira tanto. Mas quando o médium ele é iniciante, principiante, ou quando ele não está ajustado dentro da fenomenologia mediúnica, ele pode tender a produzir muito mais o fenômeno anímico do que propriamente o fenômeno mediúnico. E nesse particular, dentro das reuniões mediúnicas de atendimento aos espíritos sofredores, isso diz de acordo, a minha fala é de acordo com estudos feitos por Filomena de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que falam sobre a temática. A produção, em maior número, ele é anímico do que propriamente mediúnico. Claro que existem as suas variações, que cada caso é um caso, mas a grosso modo pode-se dizer assim que é um percentual bem maior e considerável de animismo nas comunicações do que propriamente mediúnico. Diga. Só para tirar uma dúvida, não sei se seria isso também, essa expressão do animismo na comunicação. Quando estamos na reunião mediúnica, só para ver se eu entendi, quando estamos na reunião mediúnica e o espírito vem para o atendimento, né, através da psicofonia, e o médium que está ali, esse espírito chega com uma certa, né, suas demandas, enfim. E aquele médium que está ali naquele momento fazendo a caridade, né, para si, para você. Se o ele quer bater, ele quer fazer, e o médium naquele momento começa a não permitir determinados tipos de atuação, né, do espírito. Ele está ali presente fazendo aquilo. Isso seria também esse processo na comunicação positiva. Porque o médium está ali e ele está, né, meio que interferindo nesse sentido, porque a gente sabe que ele vem, mas que a gente não vai deixar aqui. Animicamente, eu já ouvi uma comunicação dizendo que Paulo vai ser. Em outras palavras, não se meta. Não me. Como é? Atropele. Não. Fique na boca. Quando ela falou, eu fiquei querendo entender assim, né? Mas como eu conheço o espírito, eu sei que ele não é. Apesar do nome, ele não é de luz, ele é no assunto com a mim. A gente se resolve depois. Vou dar só um. Mas a aprofundar e fala. Diga. Uma coisa que fica claro, segundo sua palavra, e as questões, é que
é sumamente importante o estudo em função disso. Que à medida que eu compreendo e tenho conteúdo do significado da mediunidade, eu vou dando mais campo ao outro lado do que o próprio animismo. Porque o eu espírito, que muita gente confunde, né, acha que é meu espírito, na verdade ele tem também a sua forma de se expressar através de mim, corpo físico. Então como fica? É interessante quando a gente trata da temática mediunidade, o animismo é o primeiro que vem à tona. Na verdade, a gente vai fazer um seminário só para falar de animismo, porque essas questões, elas vêm sempre à baila e é natural. Mas eu vou me apropriar um pouquinho da fala de Adriana Alves para poder responder rapidamente a sua questão. Eu queria colocar mais uma coisa. Pergunta e resposta sobre mediunidade. Fala lá. Olha, é muito comum para os médios, iniciantes e para os médios com algum tempo, tem muita preocupação. O que eu falo é meu, que está aí dentro desse, ou é o que o Espírito quer dizer? Por mais que eu tenha aprendido a estudar, que precisa fazer um processo de educação mediúnica nisso aí, mas é muito. Por isso que tem muita gente, ou médicos, que tem medo de começar esse processo. Claro que aí precisa ter estudo, tudo, mas tem medo de começar, né? A oportunidade de se mediunizar, com medo de dizer o que eu falo é meu ou o que eu falo é do Espírito. Então isso, eu te pergunto, é algo assim que eu já tenho procurado estudar um pouco, mas ainda numa oportunidade dessa eu preciso ouvir. Vou responder em linhas gerais. Os específicos fica com o Paulo, mas observe. Eu me lembrei aqui de uma citação que uma certa feita Edivaldo fez lá na casa de oração ao tratar da temática mediunidade, que ele fazia um comparativo com o cano entupido. O médium é o cano e o entupimento, que seria o lixo, os resíduos, as impurezas que estão dentro do cano, são os pensamentos e os processos internos do médium. Considerando o fator anímico que existe em toda a comunicação mediúnica, a gente deve considerar que no início nós somos esse cano entupido, que na medida em que nós trabalhamos mediunicamente, esse cano vai sendo pouco a pouco, esse lixo, resíduo, vai sendo pouco a pouco retirado do cano e nós passamos a ser um vaso mais límpido, mais claro, e com isso, com menor nível de interferência. Então a gente não precisa ter receio nem medo para começar o trabalho mediúnico, porque todo início de trabalho mediúnico ele é anímico, ponto. E isso não quer dizer que seja um mal, seja misticismo. Há de se separar misticismo de animismo. Misticismo é uma ação consciente, anímica do médium, por não estar traduzindo aquilo que ele conscientemente sabe que não é dele. Ele mistifica, ele sabota o processo. O animismo é da alma, o espírito, o espírito do médium está falando, produzindo. Então, quando eu atendo um espírito, por exemplo, que tem problemas relacionados ao relacionamento casal, né, relacionamento familiar entre marido e esposa, no momento que ele está dando a comunicação, ele vai fazer contato com as suas questões relacionais. E muitas das falas e muitos dos sentimentos está misturado entre o espírito e do próprio médium, que também vive aquela mesma problemática. Por isso que diz que normalmente a gente dá comunicação de espíritos que têm os mesmos problemas que nós estamos vivendo, por uma questão de atração. Existe uma parte que é minha, existe uma parte que é do espírito. O que eu não posso é permitir que isso se prolongue por muito tempo. Daí a necessidade do estudo. Porque eu me conhecendo, eu espírito me conhecendo, eu vou saber o que é meu, vou saber o que é do espírito. A sua pergunta é muito interessante. Na medida que a gente estuda, a gente se educa para saber que uma comunicação, para ela ser boa, ela não precisa estar quebrando os móveis, as cadeiras, nem se jogando em cima, nem pulando daqui para ali. A mediunidade é uma questão psíquica, mental.
Então, quando o médium bate na mesa, quebra, xinga e faz uma série de estardalhaços, não é do espírito, é do médium, é o fator anímico, que ele, do ponto de vista da educação, precisa, dentro dos fundamentos da doutrina, ele precisa se educar para. Não é botar uma camisa de força para não poder expressar a vontade do espírito, mas dar o limite ao espírito para que ele também não sofra as próprias injunções do ato desregrado, que seria os excessos. Viva o que o espírito está sentindo, mas não permita ir para além, porque aí já fica o componente anímico. Nesse ponto ele precisa também se educar. Então é um processo do conhecimento da sua mediunidade, e aí traz Kardec a condição necessária do estudo, para a gente conhecer o fenômeno, conhecer o nosso fenômeno e saber como melhor atuar frente ao fenômeno. E aí a gente vai estar produzindo com melhor qualidade, porque os Espíritos dizem, não é a quantidade de comunicações que vai qualificar ou não o médium, mas a qualidade das comunicações que ele dá mediante a sua própria fenomenologia. Percebem? Eu sei que o tempo não permite, precisaremos de um dia inteiro para estudar a temática e ainda assim não conseguiríamos. Educação mediúnica, voltando à questão. Emmanuel vai dizer em Consolador na questão 392. Pode contar o médium de maneira absoluta com seus guias espirituais dispensando os estudos? O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Não é Robson nem Paulo de Tarso Genebra que está dizendo isso. É Emmanuel. E Emmanuel tem moral para dizer o que está dizendo. O médium precisa estudar muito para ter a ação e a proteção do seu guia espiritual. Do contrário, ele vai estar à revelia de qualquer espírito. Porque quem acha que espíritos baderneiros, brincalhões, não estão nos trabalhos mediúnicos, estão equivocados. Porque em sintonia, eles podem até não entrar no recinto. Aqui está proibido, diante da seriedade do trabalho, não é permitido, diante da corrente vibratória que se cria em torno da casa de caridade, coração de Maria, a presença de entidades baderneiras perturbadoras. Isso é fato. Nisso eu acredito. Mas acredito também que pela vigilância dos médios, dos seus trabalhadores, ele não possa entrar, não tem problema, a gente não precisa. Pensamento. Mediunidade é pensamento. Eu ficaria do outro lado da esquina, em cima do muro, não, do carro. Eu me lembrei do filme, antes de Morrendo e Aprendendo. É um filme bem legal. Para a gente trabalhar essa questão da mediunidade, viu? Morrendo e Aprendendo. É um grupo de pessoas comuns que estavam dentro de um ônibus. Se quiser, eu trago o filme, a gente discute o filme que eu já fiz lá na casa de oração. Cine debate. Morrendo e Aprendendo. Aí eles entram todos no mesmo dia, por uma questão de sintonia, do karma, e eles desencarnam, todos juntos. E eles começam a sair de cima depois do acidente do carro, do ônibus, achando que estão vivos. Somente muito mais tarde que eles estão contra que estão todos mortos. E aí o filme prossegue, né? E alguns deles, diante do processo que eles encontram o médico perfeito, eles aí sentam em cima do capô, vai em cima da carroceria, é cômico, vocês morrem de rir, mas que falam dessa realidade daqueles que voltam ao mundo espiritual, sem se darem conta dessa verdade. Então, não precisa estar aqui dentro, lá de cima do muro do capô do carro, eles vão estar lá psiquicamente pensando em mim. E se eu estiver na invigilância, no meu desequilíbrio, porque eu não sou médium aqui dentro, não. A gente tem essa mania de dizer, quinta-feira o tratamento, né? Quinta-feira eu não como carne, não xingo, eu não me aborreço, sabe? Eu entro em oração, eu não tomo uma cervejinha, eu não fico pensando besteira, eu estou ali
100% conectado com meus guias. Santificado. Santificado. E realmente ele vem e faz o melhor trabalho. Aí vem sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, até 8 horas. Porque ele se lembra que amanhã ele tem a mediunidade. Aí ele volta a ser o santo. Mas desses outros dias ele é um pecador no bom sentido da expressão. E vigilante. Aborrece, come demais, se chateia, briga, tem excessos. Acha que vai fazer um bom trabalho no dia seguinte? Vou dar o passe. Minhas energias, porque eu não comi carne, não bebi, maravilhosa. E você impregnou o organismo com o que durante a semana? Alguém já se perguntou? Estudo. O que você pensou durante a semana antes de quinta? Pensaram? É estudo. Porque senão, essas energias que eu acumulei durante a semana, eu estou transmitindo, começava a esfumar, se eu levar na segunda, ele vai, mas ela não subir. Não adianta, porque senão a gente está dando passe, e se eu não tiver merecimento, eu absorvo toda aquela energia. Então repare que mediunidade é mais complexo do que a gente possa imaginar. Não são procedimentos exteriores, é um estado interno. Quem vai facultar o conhecimento se é animismo ou não? O médium. E aí eu vou saber como direcionar. Não adianta eu chegar esbaforido, correndo, porque começa às 8 horas o tratamento, e eu cheguei às 7h30, desesperado, nervoso, porque o trânsito, me chateei, briguei, o travamento, cheguei aqui, entro na sala mediúnica para dar o passo e para dar a comunicação, achando que eu vou estar pronto, e os espíritos vão resolver com o passe, com o dispersivo, vai resolver o problema. Não vai. Ou pelo menos vai ter mais dificuldade, porque eu, Robson, médium, daquele dia, daquele trabalho, não vou estar no eixo, nos centros de força harmonizado. Até eu conseguir isso, vai demandar metade da metade das comunicações. Basta quem vivencia isso perceber a qualidade das comunicações, normalmente são as últimas, porque a primeira a gente não está o quê? Sob o efeito do processo de harmonização. A não ser que você chegue antes, é o que se propõe, 20, meia hora antes, entre, sente, não exceda na alimentação, porque também não pode ficar com fome, mas faça uma meditação, comece a entrar em oração com seus amigos espirituais, vá para a sala antes de começar o trabalho, fique alinhado mentalmente, pensando em oração, conectado para que o trabalho aconteça. Ainda assim, com todos esses dispositivos, podem estar havendo fatores que podem interferir no processo. Mas aí, diante da minha preparação, a ação espiritual vai possibilitar que eu possa me harmonizar mais rapidamente do que antes. Uma vez, uma semana, porque foi um dia problemático, difícil no trabalho, beleza. Mas se todo dia eu chego assim toda semana, a ponto até de gerar um certo burburinho entre a equipe, isso é o anímico do médico. Um dia eu posso me exceder na comunicação? Posso, é natural. É um espírito mais bravo, mais forte, com mais ímpeto. E aí quebra, bate, xinga. Beleza, a gente inclui. Trabalho mediúnico é aprender também a incluir essas coisas. Agora, toda semana eu bato, eu xingo, eu esperneio, é do médico. A gente pode até acolher, mas isso não significa que seja a melhor comunicação, porque eu fui mais verossímil possível da comunicação da vontade do Espírito. Bobagem. Então tudo isso precisa ser o quê? Estudado, pesado. Já que estamos falando do tema, a gente precisa estar alinhando todos esses processos para ver o que a gente pode estar melhorando, educando-se mediunicamente. A gente não desenvolve, a gente educa a mediunidade. Meu tempo está esgotando, me dei mais só 5 minutos. Vou ficar só com as citações. Eu tenho material enorme, mas eu achei melhor conduzir por essa linha. A tarefa assistencial e a prática mediúnica, que é outra questão importante para ser bom médium. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Diz Tiago em 2,26. Não basta ser apenas médium, sou o melhor médium da casa, beleza, mas só vem aqui no dia da reunião mediúnica.
não vem para um grupo de estudos, não vem para uma doutrinária, não vem para um trabalho de assistência social, não faz mais nada da vida a não ser na quinta-feira. Está errado. Isso não comunga com o pensamento doutrinário espírita. Ele pode ter a faculdade mediúnica, mas ainda não está alinhado com o pensamento da doutrina espírita. Ser médium é mais um serviço que você inclui na sua tarefa como um homem de bem, como uma pessoa que está em busca dos seus ajustes morais e espirituais. E aí ele vai dizer: a fé sem obra é morta. O trabalho mediúnico sem serviço de caridade e de assistência social não tem peso, ou diminui o peso. A gente vai ter como exemplo Chico Xavier, Divaldo Franco, em que pese os fenômenos mediúnicos durante toda a sua trajetória de vida, seja de um, seja de outro. Mas nem por isso deixaram de trabalhar no assistencial, em outras atividades, porque acham que são médios e dão as comunicações dos mentores, já estão eleitos ao reino dos céus. Não estão. É uma concessão que Deus nos dá para sermos médios e diminuirmos a carga de comprometimento com o mundo espiritual, com a lei de Deus, na verdade. Mas é apenas uma, dentre outras tantas tarefas que nós precisamos incluir. Sem que nos afeiçoemos ao serviço que ajude o semelhante, a própria mediunidade estará reduzida. Não sou eu, viu? Bezerra de Menezes, em Dicionário da Alma. Vejam lá. Semelhantemente, a própria mediunidade estará reduzida a um poço de água estagnada. E não são poucos, Adenael, Paulo e demais. Não são poucos. Eu digo isso quando eu me refiro a essas questões. Eu estou olhando para a minha casa, que desde pequeno caminho por ela. E conheço reuniões mediúnicas há mais de 20 anos. Trabalho, seja como doutrinador, seja como coordenador, aproximadamente. 20 ainda não deu não, mas acho que já tem. Aproximadamente 20 anos. E que eu conheço disso tudo. Já participei da diretoria da casa e coisa mais, para poder estar falando de cadeira sobre o assunto. Tem médicos que só vai no dia da reunião mediúnica, nunca mais bota a cara no centro. Faz mais nada, só vem no dia. Durante a semana também não faz nada, porque poderia não vir para casa, mas tem outras instituições trabalhando. Só faz aquilo ponto. E achando que está fazendo o suficiente. É o máximo que ele pode dar. A gente até respeita. Mas uma casa espírita, ela não se sustenta apenas com reuniões mediúnicas. E o médium precisa saber disso. E um dos pontos que é fundamental para o médium ser um bom médium é grupo de estudo. É doutrinária, é leitura. E é como disse a Adenael também lá no início da nossa conversa, quando falava do livro, né? Do livro do mês. Vocês colocam livros não romanceados, porque a gente adora romance, né? Viver de ilusão e de fantasia. Muito daquilo é anímico, viu, gente? Muito dali é coisa da cabeça do bem. Tem nada de espiritual, mas tudo bem. Não adianta só o romance. O romance pode ser uma porta de entrada, mas se a gente já passou da porta de entrada, já está aqui há 10 anos no romance, não tem sentido. Violeta de Janela foi muito bom lá atrás, mas a gente não pode viver só olhando as violetas de janela, rapidinho. A gente precisa dos livros técnicos, de estudo, aprofundar. Esse aqui, ó, Filomeno de Miranda, André Luiz, não tem obra mediúnica melhor depois do livro dos médios do que André Luiz. Quem já leu a coletânea de André Luiz? Pois é. Quem já estudou André Luiz nos domínios da mediunidade? Evolução em dois mundos. Não, esqueça tudo, que isso aí é difícil. Quem já leu Nosso Lar,
aprofundou nosso lar. O que tem de coisas mediúnicas ali, a gente passa batido, porque a gente lê como um romance de Zíbia Gasparetto ou coisa que vale. Entendeu? Não pode mais pensarmos nos dias de hoje, vou concluir para não passar muito tempo de pau. A gente tem o livro dos Espíritos com as obras de André Luiz, todos sabem, normalmente ninguém só vem 2, 3 pessoas. Quando vem essa Sônia, né? Tá Ninguém. Não quer ser tudo médio dos Nem grupos os próprios trabalhadores da casa vêm. Pois é. Isso deveria ser proibido. Por isso que tem algumas instituições que dizem, se você não for, se para você ser médio aqui, você tem que participar de grupo de estudo, vir 2 vezes na semana, assim, senão você cai fora. Se outra coisa, rapidinho, eu sei que uma coisa puxa a outra, mas e tem pau. Que assim, hoje eu venho, amanhã eu não venho. Venho 2 dias, falta a flutuação do médio. Achando que isso é trabalho mediúnico. Lembra-se do fim de semana, não me recordo, mas ele disse: se a gente não tiver disciplina no trabalho mediúnico, é melhor não ser médium, não estar na sala mediúnica. Porque a gente abriu o canal e não direcionou as águas. Olha a história da barreira. Rompeu a barreira que continha água, estava represa. Houve um rompimento e a água está aí, mundo afora, provocando uma série de destruição. E a mediunidade abriu, não deu direcionamento, o curso correto. Aí vem os espíritos, brincalhões, perturbadores, os de ontem, que me levam a processos obsessivos, enfermiços, desequilibrados, na vigília, durante o processo de desdobramento. E aí o que é que acontece? A gente vai para as casas espíritas precisar de tratamentos espirituais. Quantos são os médicos, provavelmente aqui na casa, que estão em tratamentos espirituais, quando poderiam estar trabalhando mediunicamente se estivessem corretamente no caminho? Não existe novidade em trabalhos mediúnicos. É todo dia aquele mesmo dia. Mas a gente nunca pode vir com a sensação de estafa, de cansaço, de que todo dia a mesma coisa que se repete. É ser um médium a cada novo encontro, dando sempre o melhor de si. Isso é o verdadeiro trabalho mediúnico com Jesus. Diga a senhora, vou encerrar com a senhora. Me perdoe porque eu não fechei uma pensamento. Não, eu sei, claro. Sobre essa pergunta, 2 vezes eu pensei. Em relação a gente tem como saber o tal, se essa é a primeira reencarnação que eu vejo com essa questão de ser médico, de estudar um pouco da questão da doutrina espírita e médio tentar praticar a mediunidade. Porque assim, eu acho, pelos conhecimentos que eu já li, que eu vejo e tal, eu acho muito pouco. Se eu tivesse de outras vidas, outros já conhecimentos da doutrina, eu me acharia melhor. Mas só fazendo consulta aos oráculos e a bola de cristal, porque nem médio eu sou, graças a Deus. Minha maior felicidade é não ser médico. Brincadeira, mas é assim, eu penso que nós somos almas que retornamos ao mundo, à encarnação atual, trazendo em si vários comprometimentos com a mediunidade. Com a mediunidade de Jesus. Todos nós já passamos, mais ou menos, pelo trabalho da fenomenologia mediúnica. Só que uns não têm consciência disso e outros já têm. Mas independentemente de já ter sido médium ou não em outra encarnação, de ter conhecido ou não a doutrina espírita, isso de pouco vale. No nosso estágio evolutivo, já temos consciência do que devemos e do que não devemos fazer. Portanto, cada um que consulte a própria consciência, assuma aquilo que escolheu de livre e espontânea vontade e que procure dar o melhor de si para, no mínimo,
ser o médium do seu anjo da guarda. Se eu não fosse o seu anjo de Deus, o médium de Deus, de Jesus, que eu seja pelo menos o médium do meu anjo da guarda, que para mim já seria o suficiente nessa encarnação, conforme o nosso querido Chico Xavier. Que para ser médium de Jesus e de Deus, ele primeiro teve que escutar regiamente o que disse Emmanuel para ele ao longo dos seus mais de 60, 70 anos de mediunidade. Infelizmente, pelo tempo, a gente para aqui agradecendo a todos, mas Paulo certamente vai conduzir melhor o trabalho e vocês poderão trazer as perguntas que não puderam fazer aqui, tá bom? Obrigado a todos.